Amém, meus queridos? Vocês estão bem? Tem uns 3 ou 4 aí que estão. Vocês estão bem? Amém. Amém. Vou usar algo que... Sabe que lá em casa, eles fizeram um quiz. Eu achei engraçado. Meu sobrinho fez um quiz das palavras que eu mais falo durante as pregações. E aí a turma lá em casa acertaram 100% do quiz. E uma das coisas que eu sempre falo é: você está bem com Jesus? Vocês estão bem com Jesus? Amém. Estão mesmo? Amém. E Jesus está bem com você? Amém. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 3. Eu quero ganhar tempo com você. 1 Pedro 3, na revista atualizada, é a versão que eu estou utilizando. E ela diz assim, no verso 3: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Uma alegria que a gente não consegue explicar por palavras. Cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Já tivemos uma noite tão maravilhosa. E tudo o que aconteceu aqui, Senhor, a visitação do Teu Espírito Santo em nosso meio, ela é real. E o Teu Espírito se faz presente neste lugar. Então, Pai, segundo a Tua palavra, nos leva ao entendimento, nos leva à profundidade e nos leva, Senhor, a andar conforme o Senhor deseja. Que esse é o desejo do nosso coração. Te servir, te honrar, te glorificar, te exaltar e brilhar a Tua luz com a nossa vida. Em nome de Jesus, que eu seja canal de bênção para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Pedro, ela foi escrita para os irmãos ali de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ali a parte da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Esses cristãos, na grande maioria gentios, existiam judeus ali no meio, mas na sua grande maioria eram gentios. E eles estavam enfrentando uma grande oposição social e uma grande perseguição. Essa perseguição fazia com que eles sofressem discriminação, calúnia, rejeição e algumas outras formas de violência, né? Porque o cristianismo ele começava a crescer ali como uma seita perigosa. E Pedro então escreve essa carta para encorajar aqueles irmãos e instruí-los a permanecer firmes na fé. Qualquer semelhança é mera coincidência.
Nós precisamos permanecer firme na fé em meio às perseguições que nós vivemos. Nós precisamos permanecer firmes em Cristo em meio aos problemas que nós podemos viver. Nós precisamos honrar o Senhor em meio a qualquer outra coisa que o mundo possa nos trazer. E é isso que Pedro vem instruindo aqueles irmãos. Ele diz que o sofrimento por Cristo não é sem sentido, mas ele tem valor diante de Deus. E ele lembra também que Cristo sofreu, mas foi glorificado. E nós, um dia, seremos glorificados com Ele. As promessas do Senhor vão ser direcionadas, elas são direcionadas à nossa vida. Quando nós cumprimos com a palavra do Senhor, quando nós queremos a presença de Deus, quando nós queremos exercer aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós acreditamos, colocamos fé, as promessas do Senhor, elas se manifestam na nossa vida. Mas a gente precisa querer, a gente precisa viver, a gente precisa conhecer. E hoje no culto pela manhã, meus irmãos, essa palavra nasceu por causa de uma ministração que o Renato fez aqui pela manhã. Renato, em um determinado momento, ele disse: olha, às vezes ficamos esperando o extraordinário, o maravilhoso, o esplendoroso, o magnífico em nossas vidas, mas isso tudo já aconteceu. Aconteceu há 2000 anos. E aí a gente está esperando Deus fazer alguma coisa para que a gente glorifique. A gente está esperando o livramento do Senhor para que a gente levante as nossas mãos. A gente está esperando uma visitação do Senhor para que a gente possa adorá-lo. A gente está esperando o mover do Deus. A gente está esperando o milagre. A gente está esperando a ação do Senhor para que a gente glorifique. Irmãos, o extraordinário já aconteceu. O que mais a gente precisa do Senhor? Quando o Renato falou isso, logo veio no meu coração gratidão. Pois temos esperança. E ao persistir até o fim, um dia estaremos com o nosso Senhor. E até que Ele venha, nós viveremos de acordo com a sua vontade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Aqueles irmãos passavam por dificuldades. E Pedro os exorta, Pedro os chama para si, Pedro os aconselha, vivam de acordo com a palavra. Sabe as provações que vocês estão passando? Deus está provando, e quando vocês forem aprovados, elas terão mais valor do que o ouro refinado pelo fogo. As dificuldades não são para afastar a gente de Deus. A gratidão, ela não deve ser só manifesta quando nós experimentamos algo. É bem gostoso receber algo de Deus, não é? Fala a verdade. Sou bobo, gente, de dizer que não é gostoso a gente sentir a presença. Eu não sou bobo aqui de dizer que não é gostoso sentir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas o que eu quero falar para você, a primeira coisa que eu aprendo aqui, são 4 atitudes, e eu quero ser rápido com você. Que a nossa gratidão tem que ser por causa da salvação. A gratidão não se baseia em circunstâncias. A gratidão não se baseia naquilo que nós recebemos diariamente. A gratidão se baseia na salvação do Senhor. A gratidão se baseia naquilo que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás, quando Ele verteu o sangue dele na cruz e nos resgatou, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus vai dizer que nós não merecíamos o amor nem as misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor vai nos mostrar que a condenação eterna era algo que era para todos, e nós não teríamos acesso ao Senhor, nós não teríamos acesso ao céu, nós não teríamos acesso à vida que nós temos hoje. A palavra do Senhor
nos mostra que se Cristo não morresse na cruz, eu e você não estaríamos aqui hoje. E me acho interessante porque no verso 3, Pedro já começa dizendo: bendito o Senhor Deus e Pai. Em outra tradução ele vai dizer: seja dado louvor ao Senhor, toda honra seja dada. Aqueles irmãos não passavam por dificuldades? Ele poderia ter começado: olha, irmãos, cuidado, eu sei, está difícil, olha, fica aí. Não, mas ele diz: graças a Deus, obrigado Jesus, bendito, seja louvado, adorado, engrandecido o nome do nosso Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou, aquele que deu a vida, e hoje você tem vida por causa dele. Bendito seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor, honra seja dada ao nosso Senhor. Pedro vai dizer nesses primeiros versos que ele nos chamou, nos salvou, teve misericórdia, que manifestou a sua graça, que ele nos regenerou e temos uma viva esperança. Sabe por quê? Porque Cristo está vivo. Cristo vive, e porque Ele vive, nós vivemos. Porque Ele venceu a morte, nós venceremos. Porque hoje Ele está à destra de Deus Pai, um dia nós estaremos com Ele nas alturas. Bendito seja o Senhor. Adorado seja o Senhor, honrado seja o Senhor, todo louvor seja dado ao Senhor. Oh, meu irmão, o que você está esperando para bendizer o teu Deus? Eu vou repetir, talvez a gente não entenda, porque a gente entra num dia a dia, entra nos nossos problemas, entra na falta de dinheiro, entra numa notícia ruim, e a gente se apega a isso como se isso fosse a verdade. Mas a verdade que Cristo nos revela é que a eternidade, ela é real. E o que você passa é um tempo. E o que nós vivemos é um tempo. E Cristo nos proporcionou a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Efésios vai dizer: Ele nos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Porque pela graça sois salvos. Não por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Talvez você esteja esperando algo novo. E talvez Deus esteja esperando: Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Você tem alegria em tantas outras coisas, meus irmãos. Davi chegou a dizer para Deus: Deus, restaura a alegria da salvação. A gente se espelha, a gente espera tanta coisa, quando só a salvação já é o suficiente para nós. Eu não estou dizendo que a gente não pode viver coisas boas aqui. Vocês estão me entendendo? A palavra do Senhor diz que Ele morreu para dar vida em abundância, que se a gente quisesse, a gente comeria o melhor dessa terra, que se a gente for fiel na administração financeira, Ele abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Não é sobre o dia a dia que eu estou falando, mas é sobre aquilo que nos movimenta.
É sobre aquilo que nos faz levantar todos os dias. Se você levanta, meu irmão, só por causa do teu trabalho, se você levanta só por causa do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, se você levanta só porque você precisa fazer a venda, se você precisa sair da cama só porque você tem que limpar a casa, eu não sei o que te movimenta a sair da cama. O que movimenta a tua vida? Porque isso vai te levar a tomar decisões, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a primeira coisa que eu aprendo com Pedro aqui é: adore o seu Deus. Seja grato pela vida. Seja grato pela salvação. Peça para que Deus restaure a alegria da salvação dentro de você. Peça para que você ainda tenha esperança. Porque parece que a gente vive a vida cristã sem esperança. A nossa esperança está em ganhar o salário no fim do mês. A nossa esperança está em fazer uma viagem legal. A nossa esperança está em um dia pagar as contas. A nossa esperança está em arrumar um emprego melhor. A nossa esperança está em fazer uma faculdade. A nossa esperança está em melhorar intelectualmente. A nossa esperança, às vezes a gente coloca a esperança até em pessoas. A minha alegria depende do outro. A minha saúde emocional depende de quem está andando do meu lado. A minha saúde financeira depende dos resultados que eu coloco. Se essa é a tua esperança, meu irmão, Pedro vai dizer que ele nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança não está nesse lugar. A nossa esperança não está nesse lugar. A nossa esperança não está na nossa conta bancária. A nossa esperança não está nos pastores. A nossa esperança não está nos nossos filhos. A nossa esperança não está na situação do país. A nossa esperança não estão nos presidenciáveis. A nossa esperança não está no que os outros países podem fazer. A nossa esperança não está nas coisas que nós podemos fazer. A nossa esperança não é nesse lugar. A nossa esperança é o dia em que Jesus vai voltar para nos buscar. A nossa esperança está na vida eterna. A nossa esperança está naquilo que Ele nos salvou. Ele nos tirou do lamaçal e colocou a gente em outro lugar. E nesse lugar nós temos promessa. Nesse lugar nós temos vida. Nesse lugar nós temos alegria. Nesse lugar nós temos paz. É uma viva esperança. E se nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, nós temos que esperar inteiramente na graça. No favor que Deus nos deu, que nós não merecíamos. Hebreus 6:18 vai dizer assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenha forte alento, nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual a esperança proposta, irmãos? Nossa salvação. Deus, Ele promete. E Hebreus vai dizer, como não tinha ninguém acima do nome dele, ele jurou pelo seu próprio nome. Deus promete e jura que a nossa esperança é real. Que a promessa da salvação é real. Não foi um homem que te disse, não foi o pastor que disse a você, não. Quem está dizendo é Deus. Ele prometeu a salvação. Ele entregou o seu filho para morrer na cruz. E porque Jesus morreu na cruz e verteu o sangue dele, hoje eu e você temos acesso ao Senhor. E por causa da obra redentora de Cristo e a fé que nós colocamos,
essa esperança é viva dentro de nós. A esperança da salvação plena e definitiva em Cristo. A esperança fundamentada na fidelidade de Deus. A esperança que se ancora no céu, além do véu. O véu foi rasgado de cima embaixo. E hoje, por causa do sangue de Cristo, eu e você temos acesso pleno ao Senhor. Posso escutar um graças a Deus por isso? Ah, meu irmão. Cristo em vós. Cristo em vós. A esperança da glória. Um dia eu e você estaremos com Ele. Um dia eu e você estaremos com Ele. E isso é motivo maior de alegria para mim e para você. Pelo menos para mim. Lembra que eu comecei o culto aqui perguntando: você está bem com Cristo? Agora é hora de você responder, irmão. Você está bem com Cristo? E Cristo está bem com você? Nossa esperança deve influenciar as nossas decisões. Lembra que eu falei? O que te move? O que tira da cama? O que move teu coração? Porque aquilo que move o teu coração vai fazer com que você tome as decisões corretas. Vai fazer com que você coloque a decisão do Senhor em primeiro lugar na tua vida. Que os conselhos do Senhor sejam maior do que qualquer outro conselho que você possa receber. Se você tem um coração grato, entendeu que Jesus morreu na cruz por você, que o teu destino não era a salvação, não era a vida eterna, o teu destino era ser condenado eternamente. E aí você entregou a sua vida para Cristo. Então você sabe que daqui por diante, as suas decisões necessariamente precisam passar pelo Senhor. Porque quando eu e você tomamos a rédea, vai dar problema, irmão. Quando eu e você tomamos as decisões de acordo com a nossa vontade, como diz os meus filhos, vai dar ruim. Os nossos sonhos, como diz o Otávio, vai de vala. Sabe o que é ir de vala? Ir de vala é morrer. Se nós tomamos decisões longe da presença do Senhor, os nossos planos estão fadados ao fracasso. E a nossa vida vai ao fracasso junto. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós passamos por algumas provas na vida. Para ver como está a nossa fé. Pedro instrui aquele povo a continuar vivendo em fé. Mediante a fé, sois guardados pelo poder de Deus. Eu e você realmente acreditamos que o Senhor guarda a nossa vida? Eu e você realmente, quando colocamos fé na salvação de Jesus, nós acreditamos que nós vamos para o céu. Eu perguntei uma vez para alguns irmãos novos, e eu falei para eles: olha, se você morrer hoje, você vai para onde? Ah, pastor, eu acho que eu acho que eu vou para o céu. Como assim acha, irmão? O Espírito testifica no teu espírito que você foi salvo. Você vai para o céu. Pastor, mas eu não sou perfeito. Quem falou de perfeição? A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela obra redentora de Cristo e não por aquilo que nós fazemos. Nós procuramos ser perfeitos, mas nós não somos. Você não cantou isso aqui hoje? Perfeito, é só Cristo, irmão. E se eu te perguntar hoje, você vai para o céu? Tem
gente que vai para o céu aqui? Eu já levantei logo as duas mãos, porque eu vou, irmão. Você morreu hoje, Jesus vai vir te buscar e você vai para o céu. Eu vou estar lá, irmão, e eu quero que você esteja junto comigo. E o banquete vai ser grande. Vai ser fera. Eu brinco com o Felipe, eu falo que lá eu vou comer o melhor hambúrguer com batata frita da vida. O banquete vai ser bom, irmão. Churrasco de aguil, todo dia. Não vai engordar. Não vai entupir mais as veias. Claro que eu estou brincando aqui. Mas a festa vai ser grande. Por isso que nós vivemos de fé. A gente não vive daquilo que a gente vê. Porque se a gente viver daquilo que a gente vê, irmão, estamos roubados. É anúncio de guerra. É anúncio de quebra financeira. É anúncio de doença. É anúncio de crime todo dia. Você liga a televisão, já nem assisto mais. Mas você liga a televisão, sai sangue pela TV. Se você viver pelo que você vê, irmão, você não vai viver. Você vai viver completamente fora da vontade do Senhor. Mas nós vivemos por fé. E não é qualquer fé. Fé nas promessas. Tem promessa do Senhor sobre a tua vida, sabia disso? E aí Deus nos prova, em alguns momentos, para a gente entender como está o nosso coração, para a gente entender aquilo que a gente precisa reavaliar na nossa vida. Para entender se nós estamos realmente confiando no Senhor, ou se a gente está confiando na nossa própria capacidade. Mediante a fé, sois guardados pelo poder de Deus. A prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro, a quem, não havendo visto, há mais. Você já viu Cristo, irmão? Você viu Ele? Como é que Ele é? Fala para mim, que eu não vi. É aquele Cristo europeu, cabeludo, né? Olhos azuis. Ou aquele outro que o pessoal fala que tem uma criança que desenhou a imagem de Jesus. Eu não sei, eu não vi. Mas eu creio, irmão. Porque Cristo mudou a minha história. Porque Cristo mudou a minha vida. Porque hoje eu não estaria aqui se não fosse Ele. Porque hoje eu não teria a ideia do céu. Porque senão, irmãos, eu estava muito longe daqui. Eu não vi, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu amo. Eu não toco, mas eu sei que Ele está comigo todos os dias. Independente do que eu passe, independente do que eu viva. A palavra do Senhor diz que Ele estaria comigo todos os dias. E eu tenho provado da fidelidade do Senhor. Eu tenho provado da palavra do Senhor. Eu tenho provado das bênçãos do Senhor. Mais do que isso, eu tenho a certeza da minha salvação. A minha vida foi completamente transformada. Porque um dia falaram que Cristo queria só o meu coração. E eu não estou falando que a gente não pestaneje, irmãos. Que a gente não passa por momentos difíceis. A gente passa. Costumo dizer que só bate carro que tem carro para bater. Você concorda? Só perde a vida quem está vivo. Só tem problema financeiro quem tem dinheiro. A pessoa não tem dinheiro. Mas a verdade é que nas lutas, lembre-se, Deus vai estar purificando a sua fé e te preparando para algo maior, a glória. Ele está contigo, meu irmão. Ele está andando com você a cada passo. Não desanima. Não desanima. Crie um coração grato. Exalte ao Senhor quando você tiver oportunidade.
Deixa eu contar algo para vocês. Quando eu comecei a viver em Cristo, há 20 anos atrás, a gente estava lá na outra igreja, na Deodato Wertheim. Deodato Wertheim lá, pastor? Era, né? Ali no centro. Feliz de Camargo. Deodato Wertheim foi onde começou. Feliz de Camargo. E aí eu chegava com a Nádia. Sabe onde eu sentava? Lá no fundo da igreja. Queria que ninguém me visse. Escutava umas histórias aí que os pastores falavam da vida dos outros que entravam na igreja. Falei, eles vão falar da minha vida, eu estou fora, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, no fundo. Mas Deus não me achava só no fundo da igreja, Deus me achava em casa. Deus me achava no serviço. E aí eu comecei a ver algo diferente. E o fundo da igreja para mim já não era mais suficiente. Eu tinha que vir mais para o meio. E aí eu comecei a vir para o meio da igreja. E aí vindo no meio da igreja, eu via Deus fazendo coisas que deixavam a gente, como diz o pastor Marcelo, embasbacados. Vidas transformadas. Mulheres que queriam ter filhos e não podiam. Daqui a pouco vinha a notícia que estavam grávidas. Pessoas curadas. Vida financeira restaurada. E não foi suficiente. E aí eu subi um pouquinho mais, eu vim mais para frente um pouco. E eu lembro que num dia nós tínhamos um culto de virada de ano. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito leva a gente para algumas coisas, né? E no culto de virada de ano eu via um senhor. Não era aqui, era num espaço alugado. E esse rapaz andava de um lado para o outro, carregando cadeira, arrumando mesa. E eu pedia já experiências a Deus. E foi a experiência mais rápida que eu tive com o Senhor, irmãos. Eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu tenho aprendido a andar contigo. Tenho aprendido a confiar. Um dia me deixa trabalhar como esse homem. E eu, com os olhos fechados, nesse mesmo momento eu abri os olhos, ele estava com a mão no meu ombro, falando, ô Benson, vem aqui me ajudar. Os mais velhos de casa aqui sabem de quem eu estou falando, o pastor Matusalém, na época obreiro. E daí em diante, irmãos, eu nunca mais parei. Hoje o fundo para mim não faz sentido. Estar distante de Deus para mim não faz sentido. Viver a minha vida sem trabalhar para Ele não faz sentido. Tomar as decisões sem levar em consideração a palavra do Senhor não faz sentido. Ver que tudo está indo por buraco, para água abaixo, sei lá como você quer chamar, e não ver que a mão protetora de Deus pode me tirar de tudo isso, não faz sentido. As lutas, elas nunca devem nos afastar de Deus. As lutas, elas sempre devem nos levar a cada dia mais próximos do Senhor, para que a gente se apegue, para que a nossa fé ela não pereça, mas para que a nossa fé aumente, para que a gente veja os milagres e viva aquilo que nós estamos dizendo que vivemos. Eu dizia para os adolescentes hoje de manhã, se a gente diz que é de Cristo, mas não vivemos nada do que Cristo diz para a gente viver, então nós não somos de Cristo. Se nós não depositamos, se falamos que depositamos a fé, mas não queremos esperar, se vemos os problemas e queremos resmungar, se a situação não sai da forma como nós desejamos e atacamos outros, que fé é essa que nós temos? Quando nós pisamos na bola, já automaticamente colocamos a nossa defesa e falamos, é culpa do outro. É culpa de alguém, nunca é minha.
Irmãos, Ele é fiel. E o Senhor é fiel à sua palavra. Ele não muda. Quem muda somos nós. A palavra do Senhor diz, palavras do Senhor Jesus Cristo: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Existe uma vida proposta a nós. Adoramos ao Senhor. Pedro nos chama a bendizê-lo, a ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Pedro nos chama a acreditar nas promessas do Senhor. Pedro nos mostra que existe promessa. Pedro também nos chama a viver uma fé que será provada, e ela será muito mais valiosa do que o ouro. Mas Pedro também nos chama a viver uma vida santa. Existe uma vida, existe uma proposta de salvação, sim. Nós somos salvos porque colocamos a nossa fé na obra redentora de Cristo. Existem promessas que são para todos. Existem promessas para nós, e existe a principal promessa, que é a gente um dia morar no céu com o Senhor. E que nós devemos viver em fé. E também existe uma vida proposta. Como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões deste mundo. Sede santos em todo o vosso procedimento. Existe algo que Deus requer de nós. Lembra que eu falei que a gente ia ter que tomar decisões? E que a forma como o nosso coração está vai nos mostrar quais são as decisões que nós estamos tomando? Existe uma vida proposta que Deus nos colocou, e a vida proposta que Deus nos colocou é que a gente viva em santidade, que a gente se aperfeiçoe a cada dia, que a gente considere a palavra do Senhor, que nós vivamos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Romanos 12, do 1 ao 2 vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem não deve se conformar e quem deve transformar a própria mente? É o Espírito Santo? Quem deve viver aquilo que a palavra pede? Uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos dá autoridade agora a dizer não para o pecado. Não dá mais para dizer, ó, foi a mulher que o Senhor me deu. Não dá mais para dizer, ó, o Senhor estava demorando, por isso eu sacrifiquei. Não dá mais para dizer, olha, a renovação da nossa mente é algo que eu e você precisamos trabalhar, é uma briga constante. Uma briga que às vezes Davi fazia, ele falava, olha minha alma, um dia eu e você nós louvaremos ao Senhor. Brigar contra os nossos pensamentos de derrota. Brigar contra os nossos pensamentos de que a gente não vale nada. Sabe por quê? Porque o preço que foi pago por você é um preço muito alto. Então você tem valor, você vale muito. E você vale tanto que Deus escolheu entregar o seu filho por você. Como é que você não vale nada, meu irmão? Você tem muito valor para Deus. Efésios 1,4 vai dizer que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses vai dizer, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Mateus 5,48 vai dizer, Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Já falei, perfeição para nós é difícil, mas a gente precisa buscar ela. E aí fica uma pergunta para nós, depois de tudo isso que eu falei. As nossas atitudes refletem o caráter de Deus?
nossas palavras seriam palavras que poderiam ser ditas na presença de Jesus? As atitudes que nós tomamos, a gente coloca ao crivo do Senhor e o Senhor aprovaria? A forma como nós amamos, a forma como nós buscamos, a forma como nós nos tratamos em casa, a forma como nós dirigimos a vida. Uma pergunta que eu faço no CRAU logo no comecinho: se Jesus abrisse a sua planilha financeira, melhor parar por aí, né, pastor? Irmãos, você serve um Deus santo. Você serve um Deus que pagou um alto preço por você. Você serve um Deus que não queria que você fosse para um lugar de perdição. E Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter vida. Você serve a um Deus majestoso, todo-poderoso. O mínimo que a gente poderia dar a Ele é uma vida santa. Uma vida onde a gente busca agradar o Senhor. Uma vida onde a gente busca viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Ei, escuta, eu sei que não é uma mensagem da moda. A gente queria falar: não, vamos vencer. Você vai conquistar. Você vai viver. Você vai ter. Isso tudo pode ser verdade na nossa vida. Mas se a gente buscar o reino dos céus primeiro. Porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino dos céus, em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas sobre a nossa vida. Buscar o reino dos céus, meus irmãos, é viver em santidade. É buscar a vontade do Senhor. Como disse no começo da mensagem, essa mensagem nasceu hoje de manhã, após uma ministração do Renato. Quando ele disse que o maior milagre, a maior bênção, o extraordinário, o maravilhoso, já aconteceu há mais de 2000 anos. E talvez hoje, a minha intenção aqui seja apenas relembrar. Relembrar que nós estávamos perdidos. Relembrar a nossa vida antes de Cristo. Ela não nos define. Quem define a nossa vida é aquilo que nós vivemos no Senhor. Lembrar de um Deus amoroso, um Deus que te salvou, um Deus que olhou para a tua vida e falou: esse é meu. Um Deus que decidiu, por sua graça, por seu favor imerecido, morrer na cruz. Pensando em mim e em você, para que um dia eu e você estivéssemos na glória com Ele. Relembrar a esperança de que um dia você viverá na glória. Porque talvez os problemas diários, os problemas da vida, as decisões que nós tomamos, tiraram da nossa mente ou cauterizaram o nosso coração e esquecemos do principal lugar aonde nós estaremos futuramente, aonde nós passaremos a eternidade. 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 Não é o dia de hoje. Não é o dia de amanhã. Não são 70, 80, 90 anos que eu e você vamos viver nesse lugar. É pela eternidade.
Essa é a promessa do Senhor, que sonda e que deveria sondar o teu coração diariamente. Talvez o Senhor só me trouxe hoje aqui para te lembrar que existe um plano maior para a tua vida. E o plano de Deus, para aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é passar a eternidade com o Senhor. Teu coração deveria vibrar com isso. Porque o meu coração vibra, irmão. Viver na terra aqui com a Nádia é muito bom. Mas viver com o Senhor na eternidade. Eu não quero ir hoje, não. Estou falando para você que Deus pode. Se Deus quiser me levar, Ele leva. Mas eu não quero ir hoje. Porque eu quero subir junto com muita gente. Eu quero subir com você. Eu quero escutar Jesus falando para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que Deus te ama e Ele deseja passar a eternidade com você. Não foi à toa que Ele chegou para os discípulos e disse para eles: olha, eu não vi a hora de chegar esse tempo. No dia da ceia, Mateus narra que Jesus chegou e disse: olha, não vi a hora desse tempo. Jesus espera por mim e por você. E isso deveria queimar o teu coração, meu irmão. Isso deveria movimentar a tua vida. Isso deveria movimentar as tuas ações. Isso deveria movimentar a tua mente. Isso deveria movimentar o teu coração, para que você tivesse cada dia mais com o Senhor. Ei, não se preocupa com o dia que não. Só vive a palavra. E para encerrar, vou te contar um testemunho que me contaram essa manhã. Já contei para o pastor Marcelo. De manhã, há uns meses atrás, uma moça me procurou e falou: pastor, eu estou com uma dúvida. E a minha dúvida é, eu tenho alguns familiares que estão passando por alguns problemas e aquilo que eu posso ajudá-los é exatamente o valor do dízimo. O que eu faço? Eu falei para ela, irmã, a Bíblia diz: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porém, eu não posso dizer para você o que você deve fazer. Mas eu posso dizer: ore ao Senhor e peça orientação ao Espírito Santo. A gente gosta de coisa prática, né? E ela pediu orientação ao Espírito Santo. E naquele mês, ela deu o dízimo. No mês seguinte, ela não consegue explicar o aumento de salário que ela teve, que é exatamente o valor do dízimo que ela iria dar. Agora ela dá o dízimo e ajuda os familiares. Porque o abençoador é Ele. Quem derrama a bênção sobre a nossa vida é Ele. Quem dirige a nossa vida é Ele. Submeta-se ao Senhor. Fidelidade à sua palavra. E esse é o caso mais recente. A gente podia ficar a noite inteira aqui falando de pessoas que se submeteram ao senhorio da palavra do Senhor. E que viram a mão poderosa do Senhor movendo águas, montanhas, pessoas. Isso é só um exemplo, irmão. Pedro apresenta 4 marcas de quem foi alcançado pela graça. A primeira marca é de um coração grato, que louva, honra, exalta e glorifica o seu Senhor. A segunda marca é a esperança viva e eterna, que um dia o Senhor voltará para nos buscar e juntos nós estaremos nos ares com o Senhor. A terceira marca é a fé provada e preciosa. E a quarta, de quem vive em santidade, de quem busca a adoração.
de quem busca que o Senhor seja adorado. Se a gente viver assim, meus irmãos, nós seremos testemunhas fiéis, que vivem pela graça, que vivem pelo amor e que se dedicam a honrar o seu Deus. Vamos ficar de pé? Eu não sei se Deus falou com você, eu não vou te chamar aqui à frente. Mas de repente, sabe o que tem acontecido? Dentro da tua casa, tem havido muita reclamação. Brigas entre marido e esposa. Discussão com filhos. De repente, você não tem honrado tanto teu pai e tua mãe como a palavra pede. Hoje, irmãos, é uma palavra de confronto. Palavras de consolo nós temos escutado. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Mas existem dias em que Deus pede para que a gente sonde o nosso coração. Por que a gente demora a levantar as mãos para adorar o Senhor? Por que a gente tem perdido o desejo pela palavra dele? É uma noite para a gente olhar para dentro da gente e falar: Senhor, eu preciso ser melhor para ti. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu estava em casa, chegando do serviço, cansado, diversos problemas acontecendo, e eu lembro do Espírito falar para mim, ele falou assim: você não quer mais o meu Espírito? Naquele momento eu caí de joelho, eu falei: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira teu Espírito. Porque tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, a tudo aquilo que eu pertenço, Senhor, isso veio de Ti. Se a minha vida é transformada, foi porque o Senhor me livrou. Se a minha vida tem propósito, é porque o Senhor me deu. Se a minha vida tem direção, é porque Teu Espírito me guia. Se a minha vida tem solução, é porque a Tua palavra me diz. Se a minha casa tem salvação, é porque o Senhor morreu na cruz. E se um dia eu e a minha família estaremos entrando na Tua presença, e o Senhor dizendo: entra no gozo do Teu Senhor, é porque um dia o Senhor pagou o preço, o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje eu posso entrar na presença do meu Deus, eu posso entrar na presença do meu Pai, porque o Senhor me resgatou. E um dia, Senhor, nós estaremos juntos. Ah, irmão, foi um refrigério tão grande, uma confirmação tão grande de que Deus está na minha história. Eu não sei se Deus falou com você, eu não sei o que você precisa entregar a Ele, eu não sei o que você precisa pedir, se é mais intimidade, se é paixão, se é reacender a alegria da salvação, se é voltar lá e buscar o primeiro amor, deixar as obras que você acha que está fazendo, que está agradando ao Senhor, mas que faz tempo que você não chama o Senhor para uma conversa, faz tempo que você não pede para o Senhor: senta aqui, Deus, vamos falar. Dificuldade a gente vai ter todo dia, meu irmão. Aqueles irmãos eram perseguidos, e hoje nós estamos aqui porque aqueles irmãos permaneceram em fé, porque aqueles irmãos entregaram os seus caminhos ao Senhor. Se nós estamos hoje aqui falando da palavra do Senhor, é porque aqueles irmãos entenderam o conselho de Pedro e continuaram perseverando em fé. Meu irmão, meu desejo é que você persevere em fé.
O meu desejo é que você diga que o teu Deus é maior do que qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa que se levante contra a tua casa. O meu desejo é que você entenda de uma vez por todas que você serve um Deus que tem a tua vida nas mãos dele e que controla todas as coisas. Tenha fé, meu irmão. Sai daqui hoje com fé, sondando o coração, mas com fé, sabendo que Deus vai falar com você. E à medida em que você se entrega, o teu Deus, ele vai ter mais intimidade contigo. À medida em que você se dispõe, o teu Deus se dispõe a você. À medida em que você dá um passo a Ele, Ele dá um passo a você. Se entrega a Ele, meu irmão. Enquanto nós cantamos aqui, entrega aí ao Senhor o que você precisa entregar. Aleluia.